Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, do Europe Direct de Madeira, está esta tarde connosco. Saúdo, muito boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles vai começar por falar sobre a Covid-19. Parece que estamos a viver uma nova vaga. Infelizmente gostaria que o assunto fosse outro, mas efetivamente parece que estamos na quarta vaga, não é? Ainda esta semana creio que ultrapassamos a barreira dos 5 mil milhões de vítimas à escala mundial, o que não deixa de ser um valor preocupante e de facto... Eu diria que estamos outra vez naquela fase em que, infelizmente, os noticiários, os telejornais começam a abrir outra vez com notícias sobre a Covid. E há preocupações em relação à própria União Europeia no seu todo? Sim, claro que sim. Só para termos uma ideia assim de conjunto, há um mapa que figura muito nas redes sociais ou até nos noticiários, que é um mapa publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, onde nós, há bem pouco tempo, tínhamos assim um cenário verde e a verdade é que nós olhamos agora para lá e já são poucas as regiões que apresentam o verde no mapa. Neste momento o mapa da União Europeia está praticamente pintado de laranja e vermelho e o vermelho, infelizmente, tende a ganhar mais expressão, o que é preocupante. E a verdade é que temos aqui vários casos, ainda esta semana dávamos conta daqui da situação da Roménia, que começa a ficar com uma situação muito preocupante. Muito preocupante mesmo. De pré-colapso e que tem inclusivamente recebido a própria ajuda por parte da Itália, da Polónia também, que enviou médicos e enfermeiros para a Roménia. Estamos a falar também, é bom que se diga, de um país com uma taxa de vacinação que nem a 40% chega. Sim. E isto obviamente também é preocupante, mas Muito isto baixo. também está a acontecer noutros países. Por exemplo, na Áustria, curiosamente a Áustria, ao nível dos países da Europa Ocidental, é aquele que tem a taxa de vacinação mais baixa, mas ainda assim é de 65%, e onde já se fala realmente da abertura de um novo período de confinamento, mas apenas para as pessoas que não estejam vacinadas. Portanto, de alguma forma, o cerco aos não vacinados, e desculpa-me a expressão, começa a intensificar-se, não é? Temos também nos Países Baixos, já se fala também de um confinamento parcial de cerca de 2 semanas, volta-se agora a falar de uma exigência de apresentação de certificado de Covid, por exemplo, para aceder aos espaços públicos. A própria Alemanha atinge esta semana um recorde de 50 mil casos, um novo máximo diário, num país que também a taxa de vacinação está perto dos 70%. Nesse aspecto o nosso país foi realmente exemplar. E temos aqui só mais um caso, por exemplo, da Eslováquia, curioso, foi de resto também um dos países mais afetados em 2020, em que o Presidente pede que o Governo não seja tímido nas medidas que tenha que tomar, mesmo que sejam impopulares, e fala-se inclusivamente da possibilidade de associar o pagamento do vencimento ao facto dos funcionários serem ou não vacinados. Isto como forma também de causar alguma pressão e avançarmos para a vacinação. E repare, fora da Europa isto também acontece. Nós estamos centrados aqui nas questões europeias, mas só para dar o exemplo aqui, Singapura também, e que tem uma taxa de vacinação bastante alta, 85%. Fala-se aqui da situação que é pessoas que venham a ser internadas, obviamente vão ser assistidas e vão ser tratadas, mas a conta da despesa médica daqueles que voluntariamente optaram pela não vacinação, esses terão que suportar os custos do tratamento. Medidas, enfim, radicais, mas a verdade é que a vacinação tem resultado de alguma forma no nosso país. Sim. Tem havido um número crescente também de casos, é verdade, até aqui na região. Exato. Mas não serão casos tão graves, não é? Exatamente. As situações de doença, casos graves, as mortes, os internamentos, esses valores são francamente mais baixos, o que significa que efetivamente a vacinação é válida, resulta e, portanto, este esforço de se pedir às pessoas para aderir à vacinação tem que continuar. Tem que continuar. Ouvi há pouco que começará em breve uma campanha nos órgãos de comunicação social do nosso país, apelando à vacinação. Precisamente à vacinação, exatamente. Outro tema tem a ver com o Dia Europeu da Igualdade Salarial, que se assinalou no dia 10 de novembro, e para constatar que as diferenças entre homens e mulheres mantêm-se a nível salarial também. A nível salarial não só, mas é óbvio que quando falamos nisto, às vezes há vozes críticas que dizem, mas um dia europeu não resolve esta questão, temos é que passar da teoria à ação. É verdade, mas o simples facto de haver um dia europeu que alerta
supera esta situação, já é muito bom. Se nós recuarmos para o passado, a diferença salarial entre homens e mulheres, por si só, nem era notícia, achava-se a coisa mais normal, o que é um absurdo, como é óbvio, mas de facto existe aqui o Dia Europeu e convém relembrar que de facto a igualdade é considerado um valor fundamental na União Europeia, é à base da independência e da liberdade dos cidadãos e, portanto, mulheres e homens têm naturalmente o mesmo direito de tratamento, terão que ter as mesmas oportunidades e, depois trabalhando, terão que ter um vencimento ou uma remuneração igual. Infelizmente, na União Europeia, em média, as mulheres continuam a ganhar menos do que os homens. Para termos uma ideia, por cada euro que um homem recebe por a remuneração do seu trabalho, as mulheres ganham 86 cêntimos, isto é um valor médio aproximado, o que significa, só para termos uma ideia, que se formos a considerar o trabalho todo efetuado de janeiro a dezembro, seria caso para dizer que os últimos 2 meses do ano são de borla trabalho efetuado pelas mulheres. Obviamente isto não faz sentido algum. E depois temos aqui outras situações específicas. Por exemplo, repara-se também que as mulheres estão representadas em áreas como, por exemplo, a prestação de cuidados e serviços na área da educação, mas estão subrepresentadas em áreas tecnológicas, áreas da ciência, da tecnologia, das engenharias. Aí há uma diferença grande. Continua a assistir-se a trabalhos... A prevalência são dos homens, nestas áreas mais técnicas e tendencialmente melhor remuneradas. Por outro lado, só para dizer também que esta distribuição desigual entre homens e mulheres ao nível do trabalho também acontece no trabalho não remunerado. Ou seja, volta-se àquela questão, por exemplo, do trabalho que é efetuado em casa, do trabalho doméstico, continua a haver muitas diferenças entre homens e mulheres. E, por outro lado, há aqui um dado que também mostra, que expressa muito bem o quanto estas diferenças ainda são assinaláveis, é que menos de 8% dos diretores executivos das grandes empresas na União Europeia são mulheres. Portanto, o valor é de facto residual e mesmo assim, quando estas mulheres lá chegam, a estes cargos executivos, estes cargos de chefia, constata-se que recebem cerca de 23% menos do que os homens. Portanto, temos ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria. A nível de educação, penso que até são mais as mulheres com licenciaturas, por exemplo. Sim, curiosamente, lá está, nesse aspecto até é positivo. E eu creio que isto também poderemos ver isto nos impactos que irá ter para o futuro. É óbvio que, se calhar, nós a pensarmos no médio prazo, médio e longo prazo, naturalmente esse elemento que a Marta referia bem vai se traduzir a favor das mulheres, numa melhoria também dos seus vencimentos e do melhor posicionamento e remuneração face ao trabalho que efetuam. Deveria ser, era no presente, mais do que pensar em termos no médio e longo prazo. Ainda assim, pronto, não havendo naturalmente estas falhas, elas de facto existem e referimos aqui a algumas, haveriam outros segmentos. Há de facto uma evolução, sim, sem dúvida. Vamos falar de dados do Eurobarómetro, a propósito ainda da Covid-19. Na forma como os cidadãos dos Estados da União Europeia veem como se lidou com esta situação. Exatamente. Portanto, este Eurobarómetro resulta de um trabalho de campo efetuado em setembro deste ano, entre setembro e outubro, é cerca de um mês de trabalho de campo, um total de 62 mil entrevistas distribuídas pelos 27 Estados-membros. E, portanto, não falando, obviamente, nos resultados todos, mas há aqui uns dados que me parecem interessantes, que mais de 65% dos portugueses, e falando aqui no nosso caso, afirmaram estar satisfeitos com as medidas que foram tomadas pela União Europeia para combater a Covid-19. Aliás, isto é um sentimento geral em toda a União Europeia, naturalmente com algumas diferenças entre Estados-membros. Dizer também que 71% dos europeus afirmam estar otimistas quanto ao futuro da sua região, portanto isto também aqui houve uma melhoria face aos resultados obtidos anteriormente, e dizer também que neste momento a situação que mais preocupa, por exemplo, os portugueses prende-se com a situação económica e o desemprego. Isto foi focado por 33% dos entrevistados. Naturalmente que há outros assuntos também que são motivos de preocupação, a questão da saúde, do custo de vida, do ambiente e as alterações climáticas, mas especificamente no nosso país
a questão da situação económica e o desemprego são mais preocupantes. Apenas uma nota, não propriamente a ver com a Covid, mas a resposta à Covid, dizer que 55% dos inquiridos consideram que este pacote do Next Generation EU, portanto, de onde vem, no fundo, a bazuca e os muitos milhões que aí vamos ter nos próximos 6 anos, entendem, portanto, dizia eu, que este pacote do Next Generation EU será eficaz para ajudar a enfrentar os desafios que a União Europeia tem neste momento e que terá que enfrentar para o futuro, e dizer também que a grande maioria dos portugueses, e portanto 61% dos europeus no geral, tendem a confiar na União Europeia. Portanto, aquele sentimento de confiança, no fundo, nas instituições europeias permanece no positivo, e isso é um aspecto, obviamente, bastante interessante. E já é assim há algum tempo, penso eu. Assim há algum tempo, e ainda bem, é sinal que aquilo que tem sido as grandes tomadas de decisão estratégicas por parte das instituições europeias são bem vistas pelos europeus. Marco Teles, há um diferendo diplomático, podemos talvez dizê-lo, que opõe um Estado-membro da União Europeia a fora da União Europeia, a Polónia e a Bielorrússia, e é uma situação à qual a Comissão Europeia não pode ficar indiferente, e a Presidente da Comissão já se pronunciou sobre esta questão. Sim, pronunciou-se esta semana com um discurso bastante claro, condenando a estratégia da Bielorrússia em relação aos migrantes, sobretudo pela forma como tem instrumentalizado as pessoas para fins políticos, porque, vamos ser práticos, é disso que estamos a falar. Mas convém, naturalmente, que as pessoas, acompanhando as notícias esta semana e vendo esta situação realmente preocupante de um novo cenário de desgraça humana, digamos assim, em que vemos muitos migrantes, permita-me a expressão, entalados entre a Bielorrússia e a Polónia, que também não permite a entrada desta vaga que recentemente está a aparecer nas suas fronteiras, e estamos a falar de pessoas que ficam ali num enclave. Retidas sem condições? Sem qualquer condições, porque não há ali propriamente um campo de refugiados instalados, numa floresta que, nesta altura do ano, as temperaturas rondam os 0 graus, e, portanto, estamos a falar de homens, mulheres, crianças que estão numa situação deplorável. Que vêm de onde, Marco Teles? Vem dos circuitos normais nesta questão das migrações. O problema que está aqui é haver uma atuação de má fé por parte da Bielorrússia que facilita a entrada destes migrantes, mas que depois os canaliza mesmo de forma deliberada, que os acompanha até à fronteira com a Polónia, sabendo que a Polónia não está a receber. Passar. E repare, Marta, os números mostram muito bem de como esta estratégia está montada. Se nós repararmos, por exemplo, em agosto nós já tivemos 3.000 migrantes nas portas da Polónia vindo desta rota. Em setembro isto aumenta para 7.000 e agora em outubro damos um salto para 17.000. Portanto, isto é claramente uma estratégia para causar pressão junto a esta fronteira e, de certa forma, também destabilizar os países democráticos ali à volta. Sim. Convém relembrar o posicionamento, a geografia da Bielorrússia. Nós estamos a falar de um país que tem fronteira com a Ucrânia a sul, que tem depois para leste o seu apoiante, a Rússia, mas depois tem à sua esquerda ou para o oeste tem a fronteira da Polónia e tem também acima ao norte tem a Lituânia e a Letónia. Portanto, está realmente numa posição estratégica muito importante e permita-me só para acabar, porque também não vamos chegar à solução desta situação, relembrar que, efetivamente, esta questão não surge do nada. Portanto, esta questão tem início naquela situação marcante em maio, em que a Bielorrússia faz aterrar um avião da Ryanair alegando uma ameaça de bomba, quando se veio a ver que a real intenção era prender um jornalista que não seria favorável ao regime da Bielorrússia. Depois nós temos eleições em agosto, que de resto a União Europeia nem reconhece os resultados por considerar que elas não foram nem livres nem justas, e isso também é óbvio. E depois temos toda a estratégia de intimidação das manifestações pacíficas existentes na Bielorrússia e toda a perseguição que é feita aos jornalistas. Portanto, isto não é compatível com os valores da União e Europeia. A posição da União Europeia e, portanto,
portanto... que expressa solidariedade com a Polónia. Neste impasse. Felizmente também os Estados Unidos já se pronunciaram também repudiando esta tomada de decisão e pronto, vamos ver o que é que resulta desta situação, relembrando que realmente a prioridade aqui é dar uma resposta às pessoas que estão realmente nesta situação muito delicada. Salvaguardar, no fundo, os direitos humanos. Claro que sim. Há estágios Schuman, abriram candidaturas, uma vez mais. Uma vez mais, porque uma oportunidade. Elas são regulares. É uma oportunidade, agora mudando no fundo o tom das notícias para algo mais otimista, portanto, estes estágios Schuman acontecem com regularidade, são promovidos pelo Parlamento Europeu e, portanto, esta abertura de candidaturas é para a sessão de estágios que irá decorrer entre março e julho, 31 de julho do próximo ano, de 2022. Portanto, mas as candidaturas são feitas agora, em formato online, podendo os interessados fazer até 3 escolhas e depois o futuro estagiário poderá vir a trabalhar nos serviços do Parlamento Europeu em 33 cidades diferentes. Convém talvez realçar que existem 2 vagas disponíveis para o Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa. Existe essa possibilidade e, portanto, estes estágios são remunerados com uma bolsa mensal de 1.300 euros. Neste momento são 433 vagas que estão disponíveis, em que a área da comunicação leva a maior fatia, são 134 vagas na área da comunicação, mas existe também na área das relações internacionais, da política interna, administração, tecnologias de informação, existem vagas em diferentes áreas. O que é que se pede? O candidato tem que ser nacional de um Estado-membro da União Europeia ou de países que estejam a beneficiar de uma estratégia de pré-adesão à União Europeia, havendo também um número muito limitado de vagas para países terceiros. Depois, tem que ser maior de idade, tem que ter uma licenciatura concluída, pelo menos a fase da licenciatura, e ser fluente na sua língua de origem e pelo menos mais uma língua estrangeira. Sendo que, se for fluente em 3, 4, 5, tanto melhor, não é? Devido também à própria maior natureza dos estágios que aqui se oferece. Portanto, é uma oportunidade que quem estiver nestas condições que pode aproveitar. Se houver dúvidas, basta procurar no Google, passa publicidade, estágios Schuman, ou então aquela chamada, que também não pagam muito, ou uma mensagem para o Europe Direct e com todo o gosto nós esclarecemos sobre estes estágios. Para terminar, uma referência à COP26 que termina hoje. Termina hoje e se calhar deixávamos depois realmente o balanço para um próximo programa, porque efetivamente há elementos positivos a destacar desta conferência, outros que infelizmente não se conseguia ir tão longe quanto aquilo que gostaríamos, mas eu destacaria um discurso que foi feito esta semana a partir do Pacífico. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Tuvalu, portanto estamos a falar de um arquipélago composto por 9 pequenas ilhas e cerca de 12.000 habitantes, em que ele fez uma participação na COP26 a partir de um grande plano, de fato e gravata, em que se via um fundo azul com a bandeira do país e a bandeira das Nações Unidas, e à medida que o discurso foi decorrendo, a Câmara foi afastando, até que nos apercebemos que este Ministro dos Negócios Estrangeiros estava a fazer o discurso a partir do mar e com água até os joelhos, mesmo estando vestido de fato e gravata. E há uma justificação para isso. E uma justificação que foi uma forma, de facto, de alertar que estes territórios em particular estão, de uma forma muito preocupante, a ser ameaçados pelas alterações climáticas. Pelas subidas das alterações climáticas, o problema específico destes territórios, que é a subida do nível médio das águas do mar. Portanto, poderá desaparecer mesmo aquele território. Ao desaparecimento exatamente daquele e de muitos territórios, nomeadamente no Pacífico, pela subida do nível médio das águas do mar. Portanto, foi uma forma original de alertar para um problema que é real e que merece de toda a comunidade internacional a devida atenção. E ele conseguiu essa atenção, pelo menos mediática. Sem dúvida, sem dúvida. Marco Teles, até à próxima conversa. Até uma próxima Obrigada. Obrigado.